Salve, salve, queridos alunos! Aqui é o professor Franci Nelson para mais uma aula de contabilidade, onde hoje vamos falar da demonstração do resultado do exercício. O primeiro ponto que vamos estudar se chama apuração do resultado. A cada exercício social, normalmente um ano, uma entidade deve apurar o resultado dos seus exercícios com essa apuração. A empresa saberá se obteve lucro ou prejuízo, sendo assim a contabilidade confronta receitas de vendas com as despesas e custos. Se a receita for maior que as despesas e custos, a empresa deve ter lucro. Agora, se a receita foi menor que as despesas e custos, teve prejuízo. De maneira geral, através da apuração do resultado, pode verificar-se se o maior objeto da empresa foi atingido, ou seja, se os benefícios obtidos foram maiores que os sacrifícios realizados. Vamos entender agora alguns itens da apuração do resultado. Começando pelas receitas. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento do ativo ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Como exemplo, temos receitas obtidas com produtos vendidos ou com serviços prestados. Outros itens que vamos falar agora são gastos, investimentos, custos, despesas, desembolsos e perdas. Gastos é o sacrifício financeiro para a obtenção de um produto ou serviço, representando, por entrega ou promessa de entrega de ativos, o dinheiro. Pode estar relacionado tanto com o custo da produção, quanto com a despesa administrativa ou financeira, ou ainda com as vendas e distribuição dos produtos vendidos. Uma observação: o gasto aplica em entrega de ativos, portanto, encargos tais como depreciações e amortizações, e o custo de oportunidade não são gastos. Bem, investimento é o gasto ativado em função à sua vida útil ou em função de benefícios atribuídos a futuro período ou futuros períodos. O custo é o gasto relativo a bem consumido ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. Já a despesa é um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de receitas. São itens que reduzem o patrimônio líquido e que têm essa característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. São bens ou serviços consumidos para manter administrar a empresa, financiar a atividade, vender e distribuir o produto vendido. Vamos ver agora a diferença entre custo e despesa, onde o custo é o gasto com a fabricação de produto, ou seja, o processo produtivo. A parcela do custo que afetará o resultado é somente aquela que foi incorporado no produto que foi vendido. A despesa é o gasto que não está relacionado ao processo produtivo. São todos os demais fatores identificáveis com a administração, vendas, distribuição
encargos financeiros, a despesa afetará diretamente o resultado do exercício em que foi consumida. Não incorpora o custo dos produtos fabricados. Desembolso. Pagamento resultante da aquisição, compra, do bem ou serviço pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada. Por exemplo, pagamento de uma duplicata, de uma luz ou de um aluguel. Perda. Bem ou serviço consumido de forma involuntária podem ser considerados normais ou anormais. Exemplo: incêndio, deteriorização ou quebras de estoque, roubos, entre outras coisas. Com essas diferenças mencionadas, agora podemos falar sobre o regime de competência contábil. O reconhecimento das receitas e gastos é um dos aspectos básicos da contabilidade que devem ser conhecidos para poder avaliar adequadamente as informações financeiras. O regime de competência é o princípio contábil que deve ser, na prática, estendido a qualquer alteração patrimonial, independente da sua natureza e origem. Sob o método de competência, os efeitos financeiros das transações e eventos são reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem independentemente de terem sido recebidos ou pagos. As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do exercício. Ocorrem sempre simultaneamente quando se correlacionam, independentemente do recebimento ou pagamento. Para todos os efeitos, as normas brasileiras da contabilidade elegem o regime de competência como único parâmetro válido, portanto, de utilização compulsória no meio empresarial. Regime de caixa. Sob regime de caixa, os recebimentos e pagamentos são reconhecidos unicamente quando se recebe ou se paga mediante dinheiro ou equivalente. Este método é frequentemente usado para a preparação de demonstrações financeiras de entidades públicas. Isto é, devido ao fato de que o objetivo principal da contabilidade governamental é identificar os propósitos e fins para os quais se tenham recebido e utilizado os recursos para manter o controle orçamentário da citada atividade. A demonstração do resultado do exercício, a DRE, é a demonstração contábil destinada a evidenciar a composição do resultado formado num determinado período de operações de uma entidade. A demonstração do resultado, observado o princípio da competência, ela vai evidenciar a formação dos vários níveis de resultados mediante confronto entre as receitas e os correspondentes custos e despesas. Se observarmos no nosso material, nós temos um modelo de demonstração de resultado do exercício, onde se também lá nas primeiras linhas a receita operacional bruta, que é composta pelas receitas de comercialização, mais as receitas de vendas de serviços. Depois é feita a dedução da receita bruta, que corresponde às vendas canceladas e abatimentos, descontos, impostos e contribuições sobre vendas, resultando a receita operacional líquida. Abaixo se tem a dedução dos custos das vendas
custos dos produtos vendidos, custo das mercadorias vendidas, custos dos serviços prestados, dando a outra igualdade que vem a ser o resultado operacional bruto, que corresponde às despesas operacionais, que são as despesas administrativas, inclusive as participações de empregados e administradores. Despesas com vendas, despesas financeiras, que seriam juros passivos, menos receitas financeiras e outras receitas e despesas, dando como resultado o resultado antes da provisão tributária, que são calculadas com base no lucro real. E seriam menos as provisões de contribuição social e as contribuições para imposto de renda, chegando ao lucro ou prejuízo do exercício, ou lucro por ação. A demonstração do resultado do exercício destina-se a evidenciar a formação do resultado do exercício mediante confronto das receitas, custos e despesas incorridas no exercício. Na demonstração do resultado do exercício, não transitam despesas e receitas de exercícios anteriores. Esses valores se integram ao patrimônio da empresa por meio da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Existem alguns comentários adicionais sobre os componentes da DRE, começando primeiramente pela receita bruta das vendas de bens e serviços, onde a receita bruta é o total bruto vendido no período. Nela estão inclusos os impostos sobre vendas, os quais pertencem ao governo. E dela não foram subtraídas as devoluções de vendas canceladas e os abatimentos, que são os descontos ocorridos no período. Depois nós temos as deduções de vendas, abatimentos e impostos. Nas deduções são alocadas as devoluções de vendas, abatimentos e descontos, incondicionais por ter sido faturado a maior, e os impostos incorridos sobre as vendas para que se encontre a receita líquida do período. Também temos o custo das mercadorias e serviços vendidos, onde custos efetivamente incorridos para realizar a receita bruta é o custo das vendas. O CPV, pelo método do custeio por absorção, são os custos diretos, os custos indiretos consumidos na fábrica. Entrega o custo dos produtos acabados, venda, e só vão a CPV depois de vendidos. Já a CMV representa a transação, ou seja, as transparências da conta de estoque de mercadorias depois de vendidas. A CSP compreende os gastos incorridos na prestação de serviço faturado. O custo do produto ou serviço é tão relevante para a entidade que há uma contabilidade específica para tratar desse assunto, a contabilidade de custos. Hoje, mais do que nunca, há uma preocupação em reduzir custos para tornar o produto mais competitivo e mais rentável. Outro ponto agora do nosso DRE são as despesas onde essas peças são necessárias para vender os produtos, administrar a empresa e financiar as operações. Enfim, todas essas despesas sacrificadas para a manutenção da atividade operacional da empresa são divididas nos seguintes grupos: despesas administrativas, despesas de comercialização ou vendas,
despesas tributárias e despesas financeiras líquidas. Mais um item seria outras despesas e receitas que podem ser operacionais ou não operacionais. Despesas que não se enquadram como gastos para administrar a organização, financiar a atividade ou vender e distribuir o bem vendido. Pode ser, por exemplo, resultado negativo ou positivo na equivalência patrimonial. A amortização de despesas operacionais deverá ser segregado um subgrupo para as receitas e despesas não operacionais. Finalizando os itens com mais provisão, o imposto de renda jurídico, a contribuição social sobre lucro. Tudo isso é registrado à participação do Fisco Federal, que incide sobre o lucro apurado no LALUR. O imposto de renda de 15% é até 20 mil mês, 60 mil ou 240 mil ano, 25% para a parcela excedente. A contribuição social seja de 9% sobre a mesma base de cálculo sobre o lucro real. Após essa minha explicação, se observarmos na nossa apostila, temos algumas atividades para serem feitas. É claro que um conjunto, com esse vídeo, eu vou colocar um outro vídeo com a parte prática de tudo isso que eu falei sobre o DRE. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, mesmo sendo teórica, mas vocês vão ver que agora com esse próximo vídeo vai se tornar tudo mais fácil de se entender. A todos vocês, bons estudos, uma boa aula e um bom aprendizado.